Mudanças de estado físico e diagrama de aquecimento. Uma substância, ela poderá ser encontrada nos estados sólido, líquido, gasoso. A transformação de sólido para líquido é denominada fusão. A temperatura na qual ocorre essa mudança é a temperatura ou ponto de fusão. A passagem de líquido para gás, vaporização, que poderá ser por evaporação, por ebulição e calefação. A transformação de gás para líquido é denominada liquefação. Para algumas substâncias, como a água, ela é encontrada no estado de vapor. A transformação de vapor para líquido é denominada condensação. A transformação de líquido para sólido, solidificação. A transformação de sólido direto para o gás, sem passar pelo estado líquido, é sublimação. E a transformação de gás voltando para sólido, também sublimação. As transformações que acontecem nesse sentido, sólido para líquido, líquido para gás, ocorrem com absorção de calor. Nós denominamos transformações endotérmicas. As que acontecem de gás para líquido, de líquido para sólido, ocorrem com perda, liberação de calor. Nós denominamos transformações exotérmicas. A temperatura na qual ocorre a mudança de sólido para líquido é a temperatura de fusão. De líquido para gás, temperatura de ebulição. A temperatura de fusão coincide com a dissolidificação. A temperatura de ebulição coincide com a de liquefação. Quais as características de uma substância pura? Ter composição fixa, propriedades físicas constantes, como ponto de fusão, ebulição, densidade. Por exemplo, água. Quando se fala ponto de fusão, dado em graus Celsius, 0, e ebulição 100, nós estamos nos referindo à água. Quando se fala que o ponto de fusão é menos 210 graus Celsius e de ebulição menos 196, estaremos nos referindo a uma outra matéria. E aqui, por curiosidade, algumas temperaturas de fusão e ebulição e as respectivas densidades, que são características de uma substância pura. Durante a transformação de sólido para líquido, líquido para gás de uma substância pura, a temperatura permanece constante. Enquanto todo sólido não se transformar em líquido, enquanto todo líquido não se transformar em gás, a temperatura do termômetro não alterará. Se nós colocarmos esses dados num gráfico de aquecimento para uma substância pura, nós teremos esta representação. Aqui a variação do tempo, aqui a variação da temperatura em função do tempo em minutos. Supondo falar a respeito da água. No instante inicial, a água está no estado sólido. À medida em que o tempo está passando, a temperatura está aumentando, o sistema está recebendo calor. Quando a temperatura do termômetro marcar 0, começará a acontecer a fusão, o que significa a transformação do sólido para líquido. Durante a mudança de estado físico, embora o sistema esteja recebendo calor, a temperatura não se altera. O tempo está passando, o sistema está recebendo calor, a temperatura do termômetro marcará 0 até que todo sólido se transforme em líquido. Essa é característica de substância pura. Durante a mudança de estado físico, a temperatura não se altera. Depois que todo sólido virou líquido,
o tempo está passando, o sistema está recebendo calor, a temperatura do termômetro voltará a aumentar. Enquanto estiver havendo apenas líquido, a temperatura do termômetro continuará aumentando. A partir desse instante, quando o líquido começar a vaporizar, a água começar a evaporar, ou seja, a 100 graus, a partir desse instante, quando o líquido começou a vaporizar, o tempo continua passando, a temperatura do termômetro marcará 100. A partir desse instante, depois que todo o líquido vaporizou, a temperatura do termômetro voltará a subir. O que nós queremos mostrar nesse gráfico? Essa linha paralela em função ao tempo, nós chamamos de patamar. Durante a fusão, durante a ebulição, durante as mudanças de estado físico de uma substância pura, a temperatura não se altera. No gráfico, você observa pela presença dessas linhas paralelas em relação ao tempo. E, importante, durante as mudanças de estado físico, a presença de dois estados coexistindo. Aqui eu tenho sólido coexistindo com líquido, líquido coexistindo com gás, ou no caso da água, vapor. Esse gráfico de aquecimento te mostra a mesma coisa. Começando agora a uma temperatura de 20 graus negativos, o sistema começou a receber calor, o tempo está passando, a temperatura está aumentando. Quando a temperatura atinge 0 grau, começa a acontecer a mudança de estado físico. Todo sólido ainda não se transformou em líquido, então a temperatura do termômetro permanecerá constante. Eu tenho aqui já a substância somente no estado líquido. A partir desse instante, o líquido começou a vaporizar a uma temperatura de 100 graus, temperatura permanece constante, e a partir desse instante, eu tenho apenas o estado de vapor. A presença de dois patamares, da transformação de sólido até vapor ou até gás, evidencia que trata-se do gráfico de uma substância pura. Durante o resfriamento da água, nós também teríamos dois patamares. A temperatura de ebulição coincide com a de liquefação, a temperatura de fusão coincide com a de solidificação. Tanto no aquecimento quanto no resfriamento, no gráfico, dois patamares. Mas e no aquecimento e no resfriamento de uma mistura comum, por exemplo, água e açúcar? A diferença é que, durante as mudanças de estado físico, não há patamares. Por quê? Imagina você aquecer uma mistura de água e açúcar, ou água e sal. Durante o aquecimento, a água vai vaporizando. A concentração vai ficando cada vez mais alta, vai aumentando a concentração, e para cada diferente concentração haverá uma diferente temperatura. Por isso, durante o aquecimento de uma mistura comum, durante a fusão e a ebulição, ausência de patamares. Aqui eu teria a mistura no estado sólido, a transformação, a fusão, passagem de sólido para líquido, somente líquido, a transformação de líquido para gás, somente gás. O gráfico de aquecimento e o gráfico de resfriamento de uma mistura comum não há patamares. A temperatura não permanece constante. Há duas misturas especiais.
uma denominada eutética e a outra azeotrópica. Por que mistura especial? Porque, embora a mistura, aparecerá um patamar durante a mudança de estado. O que é uma mistura eutética? É aquela que a temperatura permanecerá constante durante a fusão ou a solidificação. Observe esse gráfico. Eu tenho a mistura no estado sólido. Aqui o sólido passando para líquido, temperatura constante, patamar. Somente líquido. Líquido passando para gás, ausência de patamar. E aqui somente no estado gasoso. A presença de um patamar apenas num gráfico de aquecimento de sólido até gás, patamar na temperatura de fusão é característica de uma mistura eutética. Exemplo, eu tenho uma liga metálica de cádmio e bismuto. O cádmio puro, o ponto de fusão é de 320 graus Celsius. O do bismuto puro, 270. E a mistura entra em, é ponto de fusão, 320, 270. A temperatura de fusão da mistura é 140, abaixo de cada um desses metais separadamente. Importante, numa mistura eutética, no gráfico de aquecimento da transformação de sólido até gás, presença de um patamar apenas na fusão. Se for uma substância pura, apareceria patamar também na ebulição. Se for uma mistura comum, ausência completa de patamares. Aqui eu mostro o aquecimento e o resfriamento, presença de um patamar na fusão e aqui presença de um patamar na solidificação, característica de uma mistura eutética. A última mistura, azeotrópica, é também uma mistura especial porque a presença de um patamar agora durante a ebulição. Eu tenho o aquecimento de uma mistura do estado sólido até o estado gasoso. A fusão, a temperatura não permanece constante, mas na ebulição sim. Temperatura constante apenas na ebulição é característica de mistura azeotrópica. Um exemplo, a mistura de água e etanol. A água tem o ponto de ebulição de 78,2 graus Celsius. O etanol tem o ponto de ebulição, o etanol puro, o ponto de ebulição 78,3 graus Celsius, o etanol puro. A água pura tem ponto de ebulição 100 graus. Então, voltando, estamos falando de uma mistura de água e álcool. O álcool puro entra em ebulição a 78,3 graus Celsius. A água pura a 100. A mistura entra em ebulição um pouco antes de cada um dos componentes separadamente. Importante, na mistura azeotrópica, apenas um patamar na ebulição. Aqui, para encerrar, o gráfico de aquecimento e de resfriamento de uma mistura azeotrópica. Presença de patamar durante a ebulição e na volta, tá certo? Durante a liquefação. Este aqui é um exemplo para você construir um diagrama, tá? Com esses dados, utilizando um papel quadriculado. Mas vocês treinarão na tarefa que nós resolveremos em seguida.